Então vamos lá, um brinde primeiro. Bom dia, agora sim, oficialmente. Sempre bom receber mulheres, mamães da área da saúde aqui, porque aí é de verdade a conversa. Porque se a gente, muitas vezes, assim, quem ainda não é mãe tem uma visão, né, doutora Paula? Sim. Mas quando a gente se torna mãe, a vida real mostra como que é ali no dia a dia. Então, vamos começar se apresentando um pouco, doutora Paula. Da onde que você é, como é que foi a tua formação e como é que você veio parar, então, na otorrino, mas é mais pediátrica mesmo ou tu atende, assim, adultos também? Conta um pouquinho da tua parte profissional e por onde começou. Tá. Eu sou natural de Florianópolis, fiquei lá até meus 19 anos, quando vim aqui para Balneário morar e fazer a faculdade de medicina na Univale. Me formei em 2008. E aí, em 2011, eu fui para São Paulo fazer a especialização de otorrino e voltei para cá em 2015. E estou desde então aqui. A otorrino, eu não tenho nenhum médico na família, então não tenho nada que fez eu querer seguir alguma coisa, né? A otorrino realmente me chamou a atenção na época da faculdade, pelo fato de ser uma área que a gente tem, que abrange bastante coisa. Então, o consultório atende desde bebezinhos até pessoas idosas. A gente faz cirurgia, a gente faz a parte clínica, a gente faz exames. Então, é uma coisa que engloba bastante coisa. Gente, para quem não sabe e está nos acompanhando, o médico otorrino, ele cuida das vias respiratórias. Isso, ouvido, nariz, garganta, laringe. Então, tem certo, aquela cirurgia da adenoide que às vezes é necessária. Isso. Que essas questões relacionadas ao trato respiratório, então, doutora. Isso, adenoide, amígdala, desvio de septo. Desvio de septo. Parte de ouvido, daí são médicos, né, otologistas que geralmente fazem cirurgias maiores de ouvido. Então, toda essa parte de cabeça para cima, né? Legal. E a gente, como mãezinha, sabe que as infecções respiratórias estão presentes. A gente passou aí pelo Covid, tivemos uns momentos assim que tu... Imagino quanto tu estavas trabalhando nessa época também, que deve ter aumentado muitos casos. E é um desafio para nós mãezinhas, porque difícil, nós mãezinhas e paizinhos, difícil é passar um ano sem que a gente tenha que recorrer a vocês, procurar orientação, procurar uma consulta médica. E eu acredito que o que mais pega para nós, eu não sei, assim, eu sinto que eu tive muita dificuldade de compreender a importância da lavagem nasal. Eu via na internet que era necessária, mas eu não entendia muito bem por que era necessária e, mais do que isso, ser feita da maneira correta. Sim. Então, queria que tu trouxesse um pouquinho dessa importância de limpar. Por que a gente tem que fazer a lavagem nasal? Vamos entender, gente? Vamos lá. Então, assim, até para mim, durante a faculdade, a gente sabia, durante a especialização, que era importante, que tinha que fazer, mas realmente, assim, eu vi a necessidade de fazer quando eu virei mãe. Olha só, né? Tô falando, então, gente, que a vida real, ela traz bastante coisa. É muito nítido, assim, o divisor de águas para mim na otorrino antes de ser mãe e depois de ser mãe. Como médica, num geral, né? A gente começa a enxergar e a entender as coisas de uma outra forma. E a lavagem nasal, eu comecei a fazer na Júlia, ela tinha 10 meses. Hoje, o conselho que eu dou, assim, começa já nos primeiros dias de vida, né? Certo. Mas eu precisei fazer com ela com 10 meses, quando ela pegou realmente a primeira infecção nasal dela. E aí, mas ela foi super tranquila e desde então seguimos com lavagem nasal, tá, né? Essa é uma dúvida. Eu preciso, assim, tenho que esperar precisar fazer por algum motivo ali de entupimento, ou é um hábito que é interessante a gente ter na semana, assim, é algo que as crianças podem crescer fazendo eventualmente, para até como prevenção. Exato. Ou eu tenho que esperar precisar ter? Como que é isso? O que hoje eu recomendo, assim, e a gente vê a importância, é de começar já nos primeiros dias de vida, por vários motivos. A lavagem nasal, o nosso nariz, ele produz cerca de 1 a 1,5 litro de secreção por dia. E isso é normal. Só que essa secreção, ela é uma secreção fluida para todo o funcionamento adequado do nariz. Bebezinhos, pensa, tem um nariz muito pequenininho.
Então, qualquer coisinha ali que vai ser uma melequinha de nada, já vai entupir. E os bebês não sabem respirar pela boca. Eles têm a respiração nasal. Então, quando entope, daí ele começa a ficar agoniado e às vezes é só uma falta de lubrificação. Então, a lavagem nasal, ela deve ser feita preventivamente, realmente, desde sempre. Desde sempre, todos os dias, né? E aí, quando se tem uma infecção, aí sim, a gente vai aumentar a quantidade, vai fazer mais vezes, realmente, para tirar aquela secreção. Entendi. Então, bebezinho sair do hospital ali depois do primeiro mês, assim, eu já... Não, já pode nos primeiros dias. Já começar. Já pode fazer. Não, porque, meu Deus, quando a gente sai do hospital com aquele bebezinho, parece que vai quebrar, é uma insegurança, são muitas questões envolvidas. E eu confesso que eu pensei, meu Deus, como é que eu vou colocar água dentro desse nariz? Vai não vou afogar, né? Meu coração chega a só de lembrar dá um acelerado. Imagino que muitas mãezinhas em casa ou que ainda vão ter bebês pensem nisso. Sim. Como é que tu vai fazer isso com um bebezinho pequeno? Então, entendemos que já na saída do hospital a gente pode ter esse hábito, meninas e paizinhos também que estão nos ouvindo, justamente para prevenção e até para facilitar a respiração do bebê. Exato. Às vezes a criança que desperta à noite, Paula, talvez seja por dificuldade respiratória, por esse nariz trancado. Olha só, é bom a gente prestar atenção. E tá bem, então esse bebezinho é com uma seringa, é com água, essa é uma dúvida, é com sorinho, água morna, o que eu coloco no dentro nariz do bebê? Ajuda a gente aqui. Ó, primeira coisa, jamais colocar água no nariz. Água nunca, tá? Sempre o soro fisiológico, ele já tem esse nome por ser fisiológico. A água parece que é a mesma coisa, mas ela é totalmente agressiva para a mucosa nasal. Então, se tu colocar, tu vai fazer uma lavagem com seringa, com água, vai arder demais, tá? Quantos ml nesses primeiros... Nos bebezinhos, a gente pode começar a fazer com uma seringa, aquelas de insulina, que é de 1 ml. Ah, bem pequenininha. Sei, tem na farmácia. Tem na farmácia. O soro morninho fica muito mais aquecido, então por volta ali de uns 30 graus. Põe no micro? Pode botar no micro, aquece um pouquinho, pega a seringa e vai fazer no bebezinho. Lembrando que o bebezinho tem que estar praticamente sentadinho. Tá, peraí, gente, vamos prestar atenção agora, porque muda tudo. Vai botar e pode até no ouvido, então essa inclinação... O fato do bebê estar retinho é para ele realmente não se afogar. Tá? Então, ele precisa estar... A gente sabe que bebezinho é difícil, né? Então, mas ele é pequenininho. Você fica com ele um pouquinho mais inclinado, pede ajuda para alguém ou deixa ele no bebê conforto, né? Ah, o bebê conforto pode ser um bom recurso nessa hora. Tá. E aí, vai... colocar a seringuinha no narizinho, sem botar pressão. Então, isso é outro ponto fundamental. Peraí, me explica melhor. O que é sem botar pressão? Eu empurro rápido, não? Não. Tu nunca vai fazer lavagem nasal com pressão, tá? Então, primeira coisa, nunca jogar água no nariz, sempre soro. Segundo, a lavagem nasal nunca com pressão. Então, não vai ser uma assim que tu vai, né, praticamente sem nada, porque daí ela não vai conseguir ir até o fundo, mas nunca rápido. Então, é um meio termo. É um meio termo. É um jato médio e contínuo. Tá? E aí, o bebezinho, claro que não vai sair pelo outro lado nesse bebezinho. Ah, não vai? Esse bebezinho pequeno, como é um volume muito pequenininho, não vai sair, ele vai engolir. Então, por isso, tu faz devagarzinho e ele vai engolir, sem problema. Mas não pode, porque tá só no aleitamento materno, mas a quantidade é muito pouca, tá? Isso aí não vai... Maravilhosa, gente. Trouxe até clareza pra mim, porque eu sempre esperava que tinha que sair pelo outro lado. Bebezinho pequeno, então, esse sorinho, que é uma quantidade pequena, 1 ml aproximado... 1 ml tá bom. Já vai ele vai engolir, né? E vai pro corpinho, não tem problema, não é nenhuma substância que vai causar um malefício. E já vai levar junto, então, essa secreção que, porventura, poderia estar ali atrapalhando. Isso. 1 vez por dia, é isso, doutora? Né? Nesse período, 1 vez por dia tá ótimo. Já é adequado. E isso previne bactérias. Exatamente, porque o nariz fica úmido, a gente sabe que a umidade do nariz, ela evita que vírus e bactérias fiquem ali. A gente deixa o nariz funcionando, a mucosa do nariz, as células são cheias de cílios, igual os cabelinhos. Então, justamente para fazer esse movimento de leve trás. E tudo isso daí a gente deixa o nariz limpinho e funcionando adequadamente. Tá, entendi pro bebezinho. Aí uma pergunta, ficou maior,
Então vamos botar agora 2 anos, talvez. Aumento esse volume. Pode aumentar, pode aumentar. É a mesma coisa. Daí uma seringa um pouquinho maior, um volume um pouquinho maior. Isso. Daí agora o bebê já senta, né? Então a técnica, assim, não vai mudar muito, mas o momento que tu vai fazer, sim. Então, a Júlia, quando eu fiz ela com 10 meses, ainda não tinha, hoje em dia tem as seringas bonitinhas, né? Com bichinho, tudo. Eles foram vendo realmente que esse marketing de lavagem nasal começou a ser muito divulgado. E tá crescendo. E tá crescendo, né? Então, a gente vem da importância realmente disso. E na época da Júlia, que foi em 2017... Em 2018, quando eu comecei a lavar, ainda estava começando essa divulgação, né? Então, era seringa normal, essas que a gente faz medicação. E aí, eu fazia nela, ela sentadinha, que dela já tinha 9 meses. Tá. Ela sentadinha. E aí, eu precisava fazer 8 seringas de 10 ml para o nariz dela ficar realmente... Por causa de tanta secreção que tinha. Tanta secreção. Então, não tem uma regra, tanta idade, tem que fazer tantos ml. Não. Quando a criança tá doente, que tá encatarrada, tem que fazer a lavagem até estar saindo só soro realmente. Que parou de sair catarro. Isso que eu queria saber. Então, quando que é a hora de... Ok, deu. É quando começa a sair só o líquido do soro. Soro novamente. Entendi. Exato. Faço essa lavagem... Uma atrás da outra. Isso. Vai fazendo uma narina, faz outra narina, tá saindo catarro, faz de novo. Saiu só soro, pode parar. Às vezes com 3, 4 seringas, acabou, às vezes tu precisa de mais. Porque vai ficando aquela cola, né? Sim, uma meleca. Coisa que não sai, né? A gente vê os vídeos na internet, só que, gente, é tanto vídeo, é tanta informação, que muitas vezes até atrapalha a gente compreender o jeito mais correto de fazer. Isso. Então, tá trazendo bastante clareza aqui pra mim, espero que pra vocês também, essas informações aqui com a doutora Paula, que é otorrino. E isso é importante também, porque às vezes a gente escuta a vizinha, a tia, que foi lá, usou aquele jato contínuo no bebezinho. Às vezes eu falo muito isso, que por não saber, a gente erra quando mãezinha. A gente tem uma boa intenção, quer ajudar os nossos pequenos, quer ajudar as crianças, mas muitas vezes por não saber como fazer, a gente vai lá e usa palmado, castigo, aqui no caso usa o jato contínuo. E o que acontece se a gente usa aquele, vou dizer aqui umas marcas, o Sorine, o Mareses, isso... Coloca pra dentro essa... Prejudica? Não. Posso usar também? Pode usar também. Só que assim, quando é na rotina, tá tudo bem com a criança, os jatinhos contínuos, eles estão ok, eles funcionam. Tá. Mas quando tá encatarrado, eles não vão conseguir. Entendi. Então, Né? quando que eu posso usar? Assim, um Sorine, Todos os dias. Assim, esses jatos contínuos, eles podem ser usados no bebê também. Só que eu gosto, assim, de já ensinar o processo com a seringa, porque vai ser ela que realmente vai fazer a diferença quando a criança começar na escolinha e começar a ficar encatarrada. Então, a gente sabe que tudo que entra na rotina da criança fica muito mais fácil, Verdade. tanto para a criança quanto para os pais. Então, é muito diferente uma criança que já está, por isso de começar tão cedo, né? Que já está habituada a lavar o narizinho, do que uma criança que nunca lavou, com 2 anos começou a ir para a escola e precisa lavar, e vai ser aquele escândalo. O pai e a mãe vão desistir porque o filho não deixa, ou vão fazer a força, daí vai fazer errado e vai dar complicação. Então, por isso que eu gosto já de falar, né? Talvez não precisasse tão cedo, talvez não. Mas já para entrar na rotina e a hora que precisar, aquilo já está... É uma prevenção. Exato. E uma educação, então, familiar. Uma educação, exatamente. Coisa boa. Porque, realmente, a gente percebe que quando a gente faz, aquilo sai do corpinho da dá criança. um alívio na alma. Abre a cabeça. A gente, como adulto, sente também. Então, a criança, ela passa a respirar melhor, a brincar melhor, a passar o dia dela melhor. E, obviamente, que a infecção respiratória, ela vai ser curada mais rapidamente. Com certeza. Tem isso também. Tem. Ele é um tratamento em conjunto com aquele antibiótico ou com aquele outro... Assim, o que os pais precisam entender é que quando vai na prescrição a lavagem nasal, não é uma coisa, se fizer ok. Não. Ela é como um remédio, ela precisa ser feita. Parte do combo. Faz parte do tratamento, exatamente. Olha, essa é uma informação também bem importante. A gente acha que tá ali só para bonito, como sugestão. Exato. Não é, doutora? Não é. É para fazer, porque realmente vai implicar numa melhora antecipada e até uma qualidade ali melhor durante
processo que as crianças ficam caidinhas, né? Tem todo um ruim. Até para a própria alimentação, acho que favorece. Pensa, quando tu tá com o teu nariz entupido, é horrível, tu não dorme bem, tu se cansa para comer porque tu tem que respirar pela boca, né? A criança é a mesma coisa, só que elas não falam. Não consegue expressar. Não consegue expressar que aquilo tá incomodando. É nossa responsabilidade, gente. Saúde dos nossos filhos. Eu falo muito sobre isso porque a gente se preocupa muito com o que a gente dá para eles comer, para não dar um alimento com muito açúcar, algo estragado, a saúde do trato gastrointestinal. A gente precisa se preocupar cada vez mais com o conteúdo que eles consomem, que é a saúde mental. Estão vendo o conteúdo lixo lá no YouTube, estão o dia inteiro na tela. Esse também não está cuidando da saúde, assim como o trato respiratório. É nossa obrigação também ter essa atenção com os ares condicionados, né? Agora entrando no verão, fazer a limpeza. Quando o médico prescreve, seguir a orientação do antibiótico, do uso praticar a lavagem nasal. E aqui um outro ponto, doutora, quando que a gente procura o pronto atendimento? Começou a ter febre, a criança começa a ter tosse, já vou para o pronto atendimento, não vou? Como é que a gente fica em relação a essa parte respiratória? Começa aquela tosse. O que eu faço? Aumento a ingesta de líquido? Primeiro, assim, a primeira coisa, dou uma esperada ou já vou procurar o médico? Então, a maioria das infecções que a gente tem durante a vida toda são infecções virais, né? Então, elas têm um período, um curso de começar a infecção, tem o seu pico e depois tem a remissão. E as infecções virais, geralmente, elas têm quadros arrastados, que vão durar 2 a 3 semanas até as pessoas e as crianças se restabelecerem. E a febre é uma coisa que desespera, né? Muito! Os pais e as mães. Só que, na verdade, ela não é uma coisa ruim. A febre nada mais é do que o corpo mostrando que está produzindo anticorpos para combater a infecção. É o sistema imune, trabalhando, exatamente, né? Então, assim, quando procurar um pronto-socorro, aquela criança que começou com febre, a febre está alta, persistindo, não está baixando, a criança está prostrada, já está vários dias com febre. Então, essa criança merece. Mas a gente fala assim, que até os 2, 3 primeiros dias... Fica em casa. Fica em casa, porque vai para o pronto-socorro e não vai ter nada ainda. Sim, talvez vai até pegar algo ali porque tá cheio de criança porque, ali. Assim, se tá com febre, alguma coisa tá acontecendo. Então, é o corpinho já falando, tem alguma coisa acontecendo, vamos ver se eu vou conseguir controlar sozinho ou não, né? E daí tu vai, submete, a pessoa já tá com uma imunidade mais baixa agora, né? Porque tá tudo ali produzindo célula de defesa e daí tem contato e aí sim pode pegar alguma coisa, né? Sim, é verdade. Mas... Só esclarecendo um pouquinho. O que é prostrada, né? A gente ouve muitos médicos falar o que é uma criança prostrada. A gente que é da área da saúde, a gente já tem uma ideia, parece óbvio, mas reforçando. Então, doutora, prostração é aquela criança que já não quer brincar. Não quer brincar. A gente, assim, a criança, diferente dos adultos, as crianças não têm pena delas, né? É porque eu tô doente. É verdade. A criança, ela quer brincar, ela quer ser feliz, ela quer ser ativa, né? Sim. Então, se ela tá doente e ela realmente, tomou um remédio para febre, né? A febre, né? Tomou um remedinho e está sem febre e ela continua caída, não quer brincar, tá muito apática, tá com dificuldade para respirar. Essa criança precisa de um pronto-socorro. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, né? A criança tá muito mole, precisa. A criança, começou com o nariz escorrendo, começou com uma tosse, deu uma febre, dei um remedinho para febre, ela passou isso, tá bem, tá brincando, aguarda. Tá. E essa febre que a gente pode considerar uma febre de início de repente de uma infecção viral, é até 38,5? Como que é? Não tem um padrão. Não tem um padrão, tá? Tem vírus que fazem febre alta, tanto é o Covid, né? Verdade. O Covid é um vírus que dava febre alta. Influenza é um vírus que dá febre alta também. Então, não é aquela questão, febre alta é bacteriana. Exatamente. Febre baixa é viral. Olha quanta informação, gente. A gente escuta muito na internet e aí fica confuso para nós mãezinhas. Tem essa questão do banho também. Eu gosto sempre de trazer que tem alguns médicos que falam, né? Não dá o banho gelado, não faz isso. Realmente, o corpinho quente, em contato com uma água gelada, horrível. Nossa, a gente vai piorar a situação. Mas, de repente, uma febre alta com uma compressa fresca ou até um banho morno. Né? Uma coisa assim, não é aquele quente, é o morno para fresco. Isso. Claro,
Claro que vai contribuir. Vai ajudar a troca de calor, né? Isso, vai restabelecer ali a temperatura do corpo. Isso precisa ficar bem claro. Vocês estão ouvindo, gente? Não é para dar banho quando estar com febre. Pode fazer ainda, a vovó fazia, as nossas mães faziam. Só que a gente pode melhorar. Ao invés de jogar a criança dentro do chuveiro gelado, a gente coloca uma água morna, fresca, ou então usar compressa. E aí é na testa, né? Na axila. Isso, na testa, na axila, que realmente ela vai... Muito bom saber disso, reforçar isso. Certo, e aí, ok, esperei em casa, e aí muitas mães acabam passando na frente dando antibiótico. Essa história de antibiótico também é algo que preocupa. A gente tem que fazer aquele tratamento dos 7 dias, como é que é aquela questão... Porque se é vírus, a gente dá o antibiótico, a gente acaba piorando, né, essa situação. Fala um pouquinho para nós disso, doutora. Espero e também não faço essa automedicação do antibiótico. Interessante é passar por uma avaliação, ter a formação de placas. Na verdade, assim, né? Hoje em dia não se consegue mais comprar antibiótico sem receita. Mas mesmo existem médicos, principalmente os que procuram pronto-socorro, a maioria deles vão sair com uma receita de antibiótico, tá? E por que isso acontece? Porque o médico do pronto-socorro, ele não vai conseguir acompanhar aquela criança. É diferente do consultório, meu filho começou com febre, então, vamos observar, vamos aguardar 2 dias, aí tu volta, eu te avalio, sabe? Então, acho importante tanto pediatra ou otorrino, ter um otorrino assim que tem essa disponibilidade de fazer uma reavaliação, né? Porque não adianta assim, eu vou esperar, mas aí tu não consegue ver o paciente, né? Hoje em dia com o WhatsApp ali, né? Fala com a secretária, ele não melhorou, avisa a doutora. Então a gente tem muito disso no consultório, né? E o médico do pronto-socorro não consegue fazer isso. Então ele já prescreve um antibiótico que é pra essa mãe nem tipo, não voltar, ou assim, mas será que... Porque ele levou no primeiro dia, né? Não conseguiu ver nada. Não, parece que o ouvido tá um pouco inflamado, tá com muita tosse. E, não, eu vou deixar então, porque vai que piora, né? Também ele não quer se sentir omisso, digamos assim, Sim, pra né? depois a mãezinha falar, fui lá e nem fez nada. Exato. E daí tem muito essa coisa, sabe? Parece meio feio, né? Mas às vezes a gente se sente um pouco pressionado pelos pais. Eu entendo. Né? Que vão no pronto. Tá, mas eu vim aqui, fiquei horas aqui esperando na fila e vou sair com uma receita de dipirona? Como assim? Como assim? Seria a conduta certa. Voltar daqui uns dias, mas nem sempre então é possível. Exato. Porque senão essa mãe vai sair revoltada. É bem complicado, sabe? A mística de médico de pronto-socorro não... É bom passar pelo profissional otorrino. Uma outra situação que eu acho que acontece muito agora, chegando o verão, né, gente? A gente vai pra praia, pra piscina e tem que aproveitar mesmo a infância das nossas crianças. E, às vezes... entra aquela água no ouvidinho. E aí, o que a gente faz? Chega em casa, a criança tá chorando de dor, põe o cotonete, não ponho. Eu geralmente vou contar, meu Deus, vou contar aqui agora o que eu faço, meu Deus. Eu tenho o hábito que funcionava pra mim quando criança, de pedir primeiro pra pular com uma perna só, pra ver se essa água sai dali. Daí depois eu peço pra deitar um pouquinho com uma fraldinha de ladinho, pra ver se eu imagino que isso funcionava pra mim, então eu penso que pode ser que funcione. Tô certa? Como que seria a conduta agora? Chegou em casa, voltou da praia, a criança tá com aquele... Mãe, meu ouvido tá doendo. O que a gente faz, doutora? Então, a gente tem que saber separar realmente se a criança tá com dor no ouvido ou se ela tá com o ouvido entupido, né? Porque tá com água. As crianças maiores, elas já conseguem assim, não, mas tá doendo. Não, ele tá só trancado. E realmente assim, né? Não tem muito mistério nessa parte. Realmente, sentiu que tem água no ouvido? Vira de lado. Primeira coisa, vira. Puxa a orelha para trás para deixar o canal dá uma abridinha mais aberto, exato, porque o conduto, ele às vezes faz uma curvinha, né? Então tu retifica, né? Puxa para trás, deixa o canal. Olha, gente. Vai mexendo assim com um paninho, né? Vai sacudir. Sem cotonete. Sem cotonete. Cotonete nunca. Cotonete, gente, joga fora só pra maquiagem. Exato. Cotonete está na embalagem. Não usar no ouvido. Mas, meu Deus, gente, mentira isso. Sério? E daí eu uso pra quê? Pra maquiagem? Pra maquiagem. E quando é que bota... Pra orelha. Por fora. Não pra colocar no canal. Meninas, prestem atenção aqui. Quem não sabia,
ficou sabendo. Cotonete não é pra colocar dentro do ouvido, é só aquela limpeza externa, tá? Combinado? E maquiagem. Então, como que eu posso tirar esse... Posso usar um algodãozinho? O que eu faço com aquela água que... Com a água? Então, pode pegar um papel higiênico. Ah, faço fininho assim? Não, vai só realmente assim, tu não vai colocar nada. Não posso colocar. Não. Tá, entendi. Tá? Tu vai, Combinado, né? máximo assim, o teu dedo aqui pra secar. Tá. E assim, a água ela evapora, então ela não fica muito tempo ali. Se a água ficou, pode ter alguma outra coisa junto, né? Então assim, tem uma cera que entrou ali em contato com a água, a cera deu uma derretida e aí entupiu, e daí não é só água, daí tá aquela cera derretida e aquilo fica, tá entupido, tá entupido. Aí tem que procurar realmente um otorrino para fazer a limpeza adequada, né? Entendi. E aí, assim, espera um dia, vai vir febre se for algo mais grave? Não, se for só entupimento, não vai vir incômodo. nada. Essas otites de verão, que é bem comum por conta do excesso de água ou de areia, mas também vai pra praia, a água tá mais poluída do mar, sabe? Então tem mais micro-organismos, mais bactéria ali na água, então infecciona mais. Muita piscina pelo excesso, porque a cera, ela não é uma sujeira, ela é uma proteção do ouvido. Então, quando tem água, cloro da piscina, né? A gente vai tirando aquela proteção natural e deixa o ouvido mais exposto. Aí acontece mais frequentemente. E essas otites do verão são otites que dói bastante, assim, aquela coisa de tocar na orelha e a criança gritar de dor. Só que ela não costuma dar febre. Tá, mas daí essa é a hora que eu tenho que ir buscar ajuda. Sim, a criança tá com dor de ouvido é horrível. Procura ajuda. Procura ajuda. Isso é uma coisa que não tem o que esperar realmente, tá? Procura ajuda porque precisa ser examinada. Combinado. Outra situação aqui que pra mim aconteceu, acredito que pra muitas mãezinhas também possa ter acontecido. A criança querer, naquela idade da infância, colocar alguma coisinha dentro do ouvido. A minha filha, ela colocou a ração do cachorro. Ela comia eventualmente, gente. Ela engatinhava, caminhava. Naquele momento do desenvolver o caminhar. E a gente sempre gostou de pet, então tem gatinho, tem cachorro. Ela andou comendo a ração do cachorro, tá? Vou confessar aqui pra vocês. E numa dessas descobertas que eles querem explorar, pegou um grãozinho e colocou no nariz. E ela veio até mim mostrar. Meu Deus, que desespero, gente. Porque eu pensei que aquilo ali vai entrar, vai trancar. Então, eu sei que é comum. Imagino que muitas mãezinhas também tenham passado por isso. O que a gente faz? Primeira coisa é ficar calma, né? Tentar. Primeira coisa, fica calmo. Segunda coisa, não mexe. Não mexe? Não mexe. Porque às vezes a gente vai querer tentar tirar... Com uma pinça. E coloca mais pra dentro. Tá? Então, assim, quando é um corpo estranho de ouvido, tirando que não seja pilha, aquelas pilhas pequenininhas. Tem aquilo é um perigo, mas que não seja pilha, o corpo estranho de ouvido fica mais tranquilo. Um arroz, um feijão. Arroz, um feijão. O que coloca, doutor? De tudo. Já vi isso de tudo. Borrachinha, massinha, tarraxa, miçanga, milho, feijão. E vai até uma idade assim, porque eu percebo que algumas crianças já entendem, só que elas querem testar, elas querem ver o que acontece. Elas sabem que pode não ser uma boa ideia, mas elas colocam. Então vai, essa atenção. E as férias aumentam bastante no período de férias, né? Que a criança fica em casa brincando com os brinquedinhos. Quando vê, tá montando a pulseirinha, não, deixa eu ver o que acontece. Então não mexo. Não mexe, tá? Corpo estranho de ouvido, procura, né? Não precisa ir para pronto-socorro, realmente procura um otorrino, porque às vezes na tentativa do pronto-socorro o médico também vai querer ajudar e piora, tá? Então vai direto no otorrino, que a gente tem o material ali adequado para conseguir retirar, tá? Corpo estranho de nariz, aí já muda um pouco. Se o corpo estranho estiver bem na frente, não mexe e aí procura um atendimento também, tá? A diferença do corpo estranho de ouvido é que no nariz, realmente, a criança pode respirar e trancar para a ida do pulmão, tá? Pode parar no pulmão. Pode parar no pulmão. Dependendo do tamanho. E assim, dependendo de como tem o respirar, claro que a tendência é respirar e pode engolir para o estômago, tá tudo certo. Se for para outro canal. Agora, pode realmente ir para o canal ali do pulmão e daí realmente ser uma coisa mais grave, né?
E corpo estranho de nariz, daí realmente a gente já precisa procurar um atendimento mais rápido para tirar o quanto antes, né? Por causa desse risco da aspiração, né? Eu lembro, gente, que né, no dia que aconteceu, então tava ali dentro, eu não sabia se tava ali, me parecia que tava, ela mostrando. Eu tentei ensinar ela pra colocar pra fora, ela não conseguia, era pequena. Peguei o carro, coloquei na cadeirinha, liguei o alerta e fui com o alerta enlouquecida, porque eu realmente pensei, se vai pro pulmão. Aí chegamos no hospital, realmente ela já tinha, eu acho que engolido, não tinha mais nada ali, mas poderia ter acontecido ruim. Então procurem logo ajuda, quando for no nariz, principalmente a doutora tá frisando aqui, não mexer, porque pode piorar a situação. É bem importante e a gente sabe que aconteceu comigo. Imagina aí que as mãezinhas em casa talvez possam ter passado por situação semelhante, né, doutora? E só voltando à história da pilha, pilha é uma coisa... Por quê? A pilha, ela corrói, ela estoura dentro do corpo, tá? Então, aí, a pilha realmente, tanto de ouvido, nariz, é uma urgência, precisa tirar, porque ela vai corroendo e ela necrosa o tecido, tá? Então, mata, né? Mata o tecido. Esse ano eu atendi uma criança no Pequeno Anjo, que estava um dia com a pilha, a mãe correndo em pronto atendimento, em posto de saúde. Não lembro se era lá de Pissarras, alguma coisa assim. E aí ela veio e com 24 horas depois foi retirado e já tinha perfurado o septo, né? A laje que divide uma narina na outra e ficou grave. Olha só. Um dia de evolução da pilha ali. Cuidado, então, também com esse acesso, né? A gente tomar atenção, coloca uma fita ali no brinquedo. Por isso que pilha, os brinquedos são parafusados, tem né? que manter então, tem que tomar bastante cuidado. Às vezes o brinquedo já tá um pouco mais velho, aquilo ali já, o parafuso já estourou. Tira o brinquedo. Não tem como deixar o brinquedo com pilha desse jeito. Combinado, né, gente? Viram aqui? Situação grave, às vezes é um descuido. Agora nas férias a gente tem as crianças em casa, tá fazendo outra coisa. Criança quer descobrir, abre o brinquedo, pega essa pilha aí pequenininha, aquela pilha bem pequenininha que a gente tá falando, e coloca ali ou no ouvido, no nariz. Imagina se engole também vai pro estômago. Nossa, é perigosíssimo. E aí é pior ainda, né? Meu Deus, como a gente tem que ter atenção. Para fechar o nosso papo aqui, que eu acho que tá muito bom, doutora, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre fala. Eu estive até nessa semana fazendo uma entrevista, gente, porque agora também tem meu quadro na Record. Começa semana que vem, o Família em Sintonia. A gente vai trazer muitos profissionais, clínicas, vamos falar de infância, maternidade, saúde. Eu estive gravando o programa, então, na clínica Pipa de Neurodesenvolvimento, falando com uma fono sobre a fala, sobre como é esse desenvolvimento da fala. Essas crianças, elas chegam primeiro, muitas vezes, na otorrino, vocês também fazem essa avaliação. Sim. A gente tem, hoje em dia, um impacto gigantesco e que a gente precisa falar, que é o uso das telas. A gente sabe, como mãezinha, é perceptível. Eu também atendo muitas mãezinhas nesse sentido. As crianças na tela, perdendo a habilidade de se comunicar, prejudicando o desenvolvimento da fala, ou então ficando muito restritas e não interagindo. Às vezes, nesse tempo, tem um diagnóstico de autismo errôneo. É uma coisa que tem acontecido, gente. As crianças de pandemia, principalmente, a gente precisamos revisitar a pandemia. Acho que a vida inteira aí, quem foi mãezinha nessa época, a gente vai voltar e falar. Elas ficaram restritas, pais que precisavam trabalhar não tinham escolha, às vezes sem rede de apoio, colocavam na tela. A gente tem um impacto na fala. Chegam essas crianças para ti também, doutora? Chegam sim. Como é que é ali? A mãe chega com esse questionamento. Então, meu filho não se comunica, eu vim aqui para entender. Às vezes elas chegam assim, primeiro com a gente, ou elas vêm encaminhada pela fono para uma investigação auditiva, né? Isso vocês fazem lá no... Como que é essa parte de investigação do otorrino? Quem faz os exames, essa parte de exames, é a fono, né? Mas a gente faz, né, a anamnese, ali conversa, vê o que é possível de diagnóstico e pedimos os exames complementares, de acordo com a idade, né? O que a gente está pensando que pode acontecer. Investigação. Investigação. O caminho que quer investigar, Exato. Entendi.
E aí vocês pedem, então, a avaliação da fono para entender melhor se há uma criança com atraso. Daí ou o que a gente faz, né? A gente sempre tem que afastar que a criança tem algum problema de audição, se ela escuta ou não escuta, né? Porque às vezes, ela já teve vários, assim, até eu tenho uma paciente, ela é autista, por isso que ela não interage. Mas não quer dizer que ela é autista, que ela não possa ter um outro problema junto. E ela tinha uma perda de audição também. Olha só, então né? Uma coisa não exclui a outra. A fala estava prejudicada também porque ela não estava ouvindo. Porque ela não estava ouvindo, exato. E aí ela colocou um aparelho e as terapias do autismo funcionaram muito. Evoluíram. Gente, como é importante esse olhar multiprofissional cada vez mais presente, né, doutora Paula? Acho que desde o diagnóstico, acompanhamento, tratamento, porque no próprio diagnóstico, então, uma mãezinha que muitas vezes passa só por um médico neuropediatra, uma pediatra, a gente fala do diagnóstico precoce e do diagnóstico apressado. Existem, às vezes, alguns profissionais que, até pela pressão da mãe, procurando um diagnóstico, já fala, não, esse aqui é o teu filho é autista, não tá se comunicando, brinca com os carrinhos enfileirados, não interage, pronto, é autista, já sai com o laudo pronto e com 2 medicamentos. Não é bem assim. A gente precisa desse olhar multiprofissional, da otorrino, da fono, de entender por que não tá falando, será que não usa a tela em casa, né, doutora? A tela, ela impacta na parte do cérebro que é responsável pelo desenvolvimento da fala. Sim. As crianças com tela, elas são crianças completamente passivas, né? Elas não interagem. Então, assim, a gente acha, está sendo um vídeo educativo, tá ali falando o vídeo em inglês, a criança vai aprender a falar inglês. Não é assim que se desenvolve a fala, né? Vendo o outro falar. Exato. Né? A fala, a linguagem começa desde o primeiro dia de vida, com a troca de olhar, mãe e filho. Né? Então, começa desde cedo. Com 6 meses, a criança vai começar a repetir mamá, aquelas, né? Balbucio que a gente fala. Com 1 aninho, vai começar a falar as primeiras palavrinhas. Com 1 aninho e meio, já vai fazendo frases simples. Quero mamar, quero papá. Com 2 anos, já está fazendo frases maiorzinhas. Tem um número de palavras mínimo que tem que estar começando a acontecer. Isso é uma estatística. É um norteador, né? Exatamente, né? E aquela coisa, não tem problema. O meu marido começou a falar tarde, eu comecei, meu filho mais velho, cada criança tem seu tempo, isso não existe. Tem que observar, né? Tem que observar. A criança, ela é uma esponja. Então, é o tempo de vida que a gente tem que dar tudo de melhor para ela. É ali na infância que ela vai ser... desenvolver o que ela vai ser quando adulto. Um território. A infância é um território que a gente pisa a vida inteira. O que a gente recebe ali... Na infância é o que vai ser da nossa vida, né? E na parte do cérebro, isso mais ainda. Então, entre 2 e 3 anos é a parte que o cérebro da criança está uma esponja absorvendo tudo, e é onde a gente fala de uma neuroplasticidade. É onde uma coisa que está errada, com terapias, a gente consegue fazer um novo caminho, sendo o caminho certo. Então, por isso, a gente tem que investir tudo na criança precocemente, até no máximo os 3 anos. Claro que não é que depois dos 3 não vai investir, lógico, mas por isso, tudo que é precoce, né, a gente tem um resultado melhor. Muito bom o que a doutora falou. Eu gosto muito de falar da neuroplasticidade também. E quando a gente fala do desenvolvimento infantil, como ela bem pontuou, a mãezinha, ela sente que tem algo errado com a criança. Ela começa a perceber que não tá falando direito. A mãezinha é a primeira que... não tá legal, tem alguma coisa que a gente conhece os nossos filhos melhor do que ninguém. Claro que tem um período de negação, muitas mães passam por isso, de não aceitar, de meu Deus, será que meu filho é autista? Será que ele tá com problema na fala? Será que ele é surdo? Como que é? Tem um período até que então ela... Não, eu vou buscar ajuda, até para acalmar o coração, mãezinhas. Se tem essa dúvida, independente da tia, da avó falando, deixa, o marido também demorou para falar, vai lá para acalmar teu coração, para descartar uma patologia. Isso é importante também. Uma mãezinha que vai ficar com o coração tranquilo e que, se caso realmente tiver uma patologia, como a doutora falou, a gente já vai poder, desde o início, incentivar, extrair, melhorar esses potenciais, construir novas conexões neuronais, e vai vir uma criança que vai ter uma qualidade de vida melhor, vai impactar no crescimento, em como ela vai ser. Maravilhoso, doutora, adorei, viu? Temos mais alguma coisa que você gostaria de falar? A doutora também, gente, ela está na minha RAM, na rede de apoio materno.
Ela tem aulas dela ali, importantíssimas, e as aulas são para tempo de mãe. Não adianta a gente trazer num curso, numa plataforma, porque a Run é uma plataforma, é como se fosse um Netflix das mamães. Toda semana tem uma aulinha nova sobre saúde, sobre desafios. Eu falo muito de birra, de desfraude. A doutora vai trazer essa parte da lavagem nasal por lá também. Vai falar sobre essa questão dos objetos que a gente coloca. Ela vai trazer toda essa informação de propriedade que é dela, de quem é profissional na área. Está lá na Run para vocês acessarem. E são aulas, gente, pensada para tempo de mãe. Não adianta eu colocar ela falando 1 hora aqui, que a mãezinha amamentando... A gente sabe, né? Tem um momento que a gente consome o conteúdo, que ele é aproveitado, mas tem 1 hora... Chega. Então, eu conversei com a doutora lá no Netflix da mamãe, na Run. Então, são aulinhas de 10 a 12 minutos sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Mas, doutora, temos mais alguma coisa importante que precisamos pontuar, falar? Eu sei que tem muitas mães nos acompanhando. O MamaCast também é para trazer informação. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente se conectar entre mulheres, mães, a doutora que é mãe, catarinense também, né, da área da saúde, trazendo essas informações. Falamos tudo, temos mais alguma coisa importante, doutora? Não, acho que falamos legal, tudo. Né? Uhum. Gostaram, gente, do conteúdo? A gente vai tentar... Se deixar, a gente fica, né? Que tem... Mulheres, mães... Vai informação, né? Mas foi bem legal, eu adorei a nossa conversa. Pra mim foi transformador, porque realmente essa questão da lavagem nasal é algo que... É um tabu, assim, é um tabu, a gente tem medo. Agora a gente entendeu. Desde o comecinho, vamos fazer para se tornar um hábito. Rotina. A rotina deixa a criança, ela sabe o que vai acontecer, né? Para tudo. A rotina para a criança é o ponto de segurança para ela. A calma. O que é tudo que é inesperado, a criança vai... Para todo mundo, né? Imagina para a criança que não tem o cérebro formado direito. Então, ela vai assustar, né? Sim. E estando na rotina, ela já sabe. E é muito legal, assim, as crianças pequenas. Eu vejo pela minha filha, dos pacientes também, que as mães contam, né? Nossa, ela pede agora para lavar o nariz quando tá... Porque se sente bem. Claro, porque tá respirando, né? Queridos, e a gente tem que ter essa responsabilidade. Uma coisa que me levantou aqui agora é aquela criança que não tem jeito, doutora. Talvez tenha traumatizado em algum momento, fez errado. Eu já fui essa mãe também que fiz. E a água foi parar no ouvido, não deu certo. Na minha filha maior. A gente pode também fazer em pezinho nos maiores, assim? Pode, sim. Precisa inclinar o corpo? Tanto assim, a gente, adulto, os maiorzinhos, já põe a cabecinha, assim, o tronquinho mais pra frente e faz, né? Então, traumatizou, não quer de jeito nenhum, chora muito. Aí eu tenho um outro recurso, porque se eu fizer a força eu vou piorar. Eu não sei o que eu faço nessa hora. Essas realmente a gente tem que voltar pro começo, né? Tá. As garrafinhas hoje são maravilhosas, mas realmente elas precisam ter técnica adequada e a criança aceitando, porque senão pode dar erro, né? A seringa fica no meio termo e aí a gente tem os jatos contínuos. A gente sabe que não vão funcionar, não são tão legais quando tem secreção, mas é melhor ainda um jato contínuo do que nada. Tá, né? Combinado. Então, porque eu sei que tem mãezinhas que me procuram, Thali, não tem jeito. Ele enxerga a seringa, ele traumatizou, foi no ouvido, chorou muito. Então, pelo menos a lavagem com o sorinho ali. Isso. No período que tá com infecção. Isso, faz mais, né? Faz de meia hora, vai lavando, ensina a suar o nariz, sabe? Vai criando outros métodos, mas melhor fazer de alguma forma do que não fazer nada. Pronto, combinado então. Gente, adorei. Mais uma vez, muito obrigada, doutora, pelo seu tempo também. nessa sexta-feira de manhã. A gente sabe que a agenda é sempre lotada. Fala um pouquinho, tu atende aqui em Balneário Camboriú? Eu atendo aqui em Balneário Camboriú, na Clínica Vida, que fica ali na Alvin Bauer, bem no centro, né? Faço cirurgias e daí faço ambulatório dos pacientinhos do SUS lá no Hospital Pequeno Anjo. Então, a mãezinha que também precisa fazer um procedimento como desvio de septo, adenoide, também você atende convênios. Isso. E o Pequeno Anjo é SUS, né? É SUS, daí bem encaminhado pelo posto, né? Muito bem. E teu Instagram? É @ Doutora Paula Queires, otorrino.
Olha aí, lá ela compartilha informações também. Ela tava me falando aqui que ela vai retomar o Instagram. Tá meio parado que a vida, né? Mas vamos lá, que tem muita mãezinha precisando. Não é falta de conteúdo, né? Na verdade é o tempo. Mas olha, adorei. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada, doutora. também. Foi um prazer enorme te conhecer. Vamos combinar mais e ela tá lá na Run, gente. Aproveitem esse conteúdo também por lá. Beijo, boa sexta-feira. Tchau. Tchau.